E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil das Gerais. Olha só que assunto palpitante no programa de hoje. Psicopatas, sociopatas. Eles estão entre nós mais do que a gente imagina, viu? O difícil é identificá-los. Só para você ter uma ideia, 25% dos nossos condenados aqui em Minas Gerais têm esse tipo de transtorno de personalidade. São pessoas calculistas, frias, mas inteligentes e manipuladoras. Os sintomas são estimulados na infância. Sabia disso? A maioria é homem, mas a novidade é o crescimento de mulheres psicopatas ou sociopatas. Nós vamos esclarecer isso no programa de hoje. Algo a dizer? Bom, então, se você tem algo a dizer, tá na hora, quer contar, quer perguntar, quer tirar dúvida, o que você quiser. O importante é que você compartilhe com a gente. O nosso telefone é 32090021, e-mail brgerais@redminas.mg.gov.br, no meu blog, robertazampetti.com.br, twitter.com/brgerais, facebook.com/Brasil das Gerais. Se você ainda não entrou na nossa página, entra lá, vamos fazer amizade, é só curtir a nossa página, tá? Agora nós fomos pra rua, pergunta para as pessoas. Você sabe o que é um psicopata? Psicopata é uma pessoa cruel, uma pessoa que não tem coração, uma pessoa fria. Não sei, não. As pessoas que tomam algumas atitudes que não estão em si mesmas. Psicopata, pra mim, que eu entendo hoje, seria o quê? Aquela pessoa que faz as coisas, tá nem aí, como se diz, igual um americano que chega lá, mata 12, 15 pessoas e não tá nem vermelho. Pra ele, tanto faz, tanto fez. Pra mim é uma pessoa que não tem muito ciência do que tá fazendo, não tem controle próprio e acho que mentalmente completamente desequilibrado. Psicopata, eu acho que é uma pessoa que tem... É uma pessoa com distúrbios mentais, né? Pessoa que precisa de um tratamento na área de saúde mental. Se eu não me engano, eu acho que tem níveis de psicopatia 1, 2 e 3. O terceiro nível é o nível mais grave. Olha aí, ela tá sabendo direitinho porque são 3 mesmos, 3 níveis, né, de psicopatia, não é isso? Sim, sim. E aí, gente, quem vai começar a falar? Bom, uma coisa interessante falar de psicopatia, que em geral não se fala, é que a psicopatia é uma doença de caracterologia. Qual seja? O que é isso? Traduzindo para o mineirês, é do jeitão, né? A pessoa, o comportamento da pessoa, essa pessoa, independente da sua idade, em geral, na adolescência, na idade adulta, ela tem consciência, ela tem lucidez, ela tem capacidade de julgamento e ela sabe da sua conduta errada e obtém, além de prazer, ganhos com essa conduta errada. Então é alguém que se utiliza de uma forma de transgressão social para obter algum tipo de ganho. E mesmo que se for punida, ela não conserta não, né? Continua praticando, não é isso? O mal? Em geral, nós temos aí 2 tipos, o masculino e o feminino. O masculino vai... Mais, né? Com a tendência de 3%, o feminino com a tendência de 1% de predominância em população. Ali teve um dado que eu acho que precisa ser acertado. É que eu falei 25%, você falou que hoje foi feito um levantamento hoje e esse número é muito maior. Esse número é muito maior. Entre mulheres, nós temos de 24% da nossa população carcerária já diagnosticada com diagnóstico de porta de entrada de portadoras de psicopatias ou de sociopatias, ou do termo hoje correto usado, que é transtorno de personalidade antissocial. É que a gente está até usando psicopatia, gente, porque é o do senso comum, que as pessoas conhecem, né? E aí existe uma diferença básica. Um vai propor a utilização da violência, no caso do homem, e a mulher, em geral, da agressividade. Aí ela vai utilizar a condição da venda do corpo, da sedução, e etc, 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 em função de obter, né, esse engodo, esse engano de alguém.
Os homens, por volta do 3º, do 4º decênio de vida, depois de idas e vindas em penitenciários, eu já tratei de filhos, netos e bisnetos na penitenciária Nelson Hungria, todos com os mesmos casos de psicopatias. E mulheres, rarissimamente, você vê isso. Então, elas estão agora entrando dentro do sistema penitenciário e agora é que a gente passa a conhecer essa psicopatia feminina que está muito ligada a uma condição de subsistência e muito mais que isso, né? A uma necessidade imperativa de se impor perante ao outro, de se impor perante ao grupo e, de fato, de ser impune. Pois é, você está dizendo isso, então, quer dizer, as pessoas se tornam... Primeiro, né, gente, vamos fazer a diferença. Qual que é a diferença de psicopata e sociopata? Apesar do senso comum colocar que são a mesma coisa... A justiça, para a justiça é a mesma coisa, não é? Ou seja, como o Dr. Emerson colocou, o transtorno de personalidade antissocial, nós percebemos que há mais ou menos 2 características bem distintas, assim, bem básicas. Assim. Pode até a pessoa conseguir ter as duas, mas assim, para separar seria... A psicopatia seria uma satisfação, a pessoa teria uma síndrome comportamental, ou seja, um estilo de comportamento que visasse sempre satisfazer uma necessidade doentia, aberrante, bizarra. E a satisfação dessa necessidade é um crime, e normalmente um crime violento e um crime bastante... E o sociopata? Já o sociopata seria um pouco mais parecido com o que se define como transtorno de personalidade antissocial. Uma pessoa que o que está realmente doente nessa pessoa seria uma falta de relação afetiva com o mundo externo, ou seja, ele vive só para si. É um egoísmo, não esse egoísmo que a gente está acostumado, mas uma coisa extremamente intensa, patológica, em que a pessoa vive só para si, só para se satisfazer. Ela não consegue, ela não tem capacidade de introjetar ela não lei. Pensa no outro, né? O outro não existe. É um inescrupuloso, um mau caráter, mas assim, não é essa coisinha mais simples. Ou talvez seria uma sociopatia bem leve, mas seria aquela coisa mais intensa, em que a pessoa vive só para se obter sua satisfação. Agora, nem sempre é aberrante, é a satisfação normal, só que a pessoa não tem escrúpulo. Nós temos muito escrúpulo para fazer uma coisa para nos satisfazer. Essa pessoa não, qualquer coisa faz, vende a mãe para se satisfazer. Pois é, então eu fico imaginando aqui, Rodrigo, que nós temos mais sociopatas na sociedade que psicopatas? Essa situação representaria o transtorno social, mas as duas coisas se misturam muito nesse momento. Talvez o sociopata seja mais leve para poder imputar a sua característica de personalidade, que é uma das coisas que foi falado aqui já, que não tem empatia. Seja sociopata ou psicopata, ele não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, ele não tem remorso, ele não tem vergonha, culpa, né? Não tem culpa, né? E o que desperta interesse para ele é o que pode beneficiá-lo. Ele não tem remorso nesse momento. Pode ser desde um crime, como foi falado, hediondo, mas podem ser coisas mais leves. Você roubar determinadas situações que façam com que as pessoas possam passar fome em determinada questão. Mas é uma coisa... A própria prole, né? Os próprios filhos. Sim, eles são irresponsáveis. Sem dúvida, em função de filhos, de obtenção de alguns meios para si próprios... Sacrificam os próprios filhos. Ele é o mais importante. Né? O meio de trabalho, o ambiente de trabalho é muito comum se encontrar na disputa do trabalho, se encontrar. Pois é, depois eu quero que vocês falem, gente, como é que a gente pode identificar, como é que a gente pode proteger dessas pessoas, porque elas podem ser perigosas, mas você está falando aí do psicopata, que tem prazer, né? Por exemplo, esse caso do maníaco de Contagem, né? Que está preso hoje. Então ele seria um psicopata, quer dizer, tem prazer em estuprar e matar. Sim, em primeiro lugar, como o doutor Emerson disse, as pessoas às vezes não compreendem que o transtorno de personalidade não é uma doença. A gente costuma dizer que uma doença a pessoa tem. Ele não é uma doença mental, como falaram na rua? Não, então? Ele não é nenhuma doença do ponto de vista do sentido do que é uma doença, porque uma doença a pessoa tem e a personalidade a pessoa é. Então é um transtorno estrutural da personalidade e admite gradações, como foi dito até pela telespectadora, inclusive autores, principalmente anglo-saxões, dividem psicopata de sociopata. Então, vamos dizer, todo psicopata é
um sociopata, ele tem um transtorno antissocial, mas nem todo antissocial é um psicopata. Existem antissociais que são, como a gente fala, funcionais. Eles conseguem funcionar na sociedade, mas os traços são os mesmos, né? Frieza afetiva, indiferença pelos outros, incapacidade de aprender com a experiência, inclusive com o castigo. E no caso específico do serial killer, que foi esse caso que foi citado, em primeiro lugar, 85% dos casos de serial killer são nos Estados Unidos. Sobraram 15% para o resto do mundo. E, em segundo lugar, o serial killer ele obtém vários tipos de prazer com sua conduta, não só o sexual, inclusive o prazer de ter completo domínio sobre outra pessoa. Pode humilhar a sociopatia, domínio, poder de vida e de morte. Né? Ela tem o prazer em ter o controle sobre o outro, que é um hospedeiro, do qual ela vai se utilizar. Você está falando aí da mulher. Da mulher, em qual ela vai se utilizar por um determinado tempo. Alguém. Vamos pegar um exemplo que está em voga: a mulher que casou com um rapaz de São Paulo, e que era uma prostituta, casou, teve um filho rapidamente, como uma série muito grande de mulheres, e de imediato, quando essa pessoa percebe a condição de sociopatia e passa a procurar outras pessoas, evidentemente que o meio que ela encontra é do extermínio. Agora a gente vai ver isso de uma forma muito mais branda em nossa sociedade. São pessoas que se utilizam dessas relações interpessoais. Alguns são dependentes. São dependentes, né? São mais frágeis. Ainda culpabilizam o outro por sua impossibilidade. Ou seja, vão utilizar aquela pessoa, vão ter lá seus filhos e tal. E mais tarde, essas pessoas vão serem abandonadas em troca de outras. Então você vai ver que o defeito são exploradores, os defeitos são comuns. E são sedutores. Demais, são sedutoras, né? Aos máximos. São as chamadas Cinderelas. Entendi. Né? Então você vai ver que essa pessoa, na escola ela apresenta problema, mas apresenta justificativas brilhantes dos problemas que apresentam na escola. Na socialização, a mesma coisa. Racionalizar e botar a culpa no outro é um traço. É um traço. Do sociopata. Na adolescência, uma sexualidade precoce, gravidezes precoces muito bem escolhidas. Na idade adulta, quando começa a idade adulta, você vai ver que não consegue manter vínculo de emprego. O outro é secundário, é como se o outro houvesse de lhe servir. São impulsivos? São impulsivos. Para o sociopata, o outro então, é um assim, a gente não é tão difícil de ter essa percepção, em especial quando a gente fala que o viver social nos impõe limites, normas, deveres e, evidentemente, o direito de ganhar o pão com o suor do seu rosto. Pois é, você está dizendo... Isso para ele é impossível. Pois é, mas você está explicando isso, quer dizer, a gente vai aprendendo a ter limites e tudo. Por isso, porque essa questão da família é fundamental. Nós podemos estar por isso, porque tem muita gente que fala assim, está aumentando os sociopatas na sociedade. É a criação? É a família? Quer dizer, a família pode estimular mesmo, de fato? Antes de mais nada, pode ser questão genética. Talvez alguns possam ter danos cerebrais mínimos e, inclusive, há lesões no lobo frontal que a pessoa pode mimetizar um comportamento antissocial. Ter um comportamento antissocial não é ter um transtorno de personalidade antissocial. Eu posso ter um comportamento antissocial numa sobrevivência numa guerra, ou porque eu estou com questões familiares ou de dificuldade financeira muito grande. Nem todo delinquente tem um transtorno. Então, talvez o comportamento antissocial, a questão educacional e familiar, possa ajudá-lo a caminhar de uma forma mais adequada. Mas a questão se seria passível de tratamento, de profilaxia ou de prevenção, quem tem já uma estrutura voltada para ter um transtorno de personalidade social, já seria um pouco diferente. Agora, tem uma outra coisinha. Nós vamos perceber que não é muito incomum a existência de mais de um caso de transtorno de personalidade social em família. Isso é um fato. O que nós percebemos é o seguinte... Isso é um fato. Você olha e pesquisa, para a própria literatura bem científica, ou mesmo a literatura que não é científica, mas que estuda a série, você vê que a maior parte dos comportamentos psicopáticos e daqueles de violência, principalmente sexual e homicida,
a pessoa, ela normalmente já demonstrava ter alguma anormalidade comportamental, na infância e adolescência, e que ela teve uma vivência bastante deformada, bastante agredida no sentido de agressão mesmo, abuso, violência quando criança, e agressões indiretas, negligência afetiva, negligência material, testemunhar, por exemplo, já vi vários casos de testemunhar a mãe ser prostituta, o menino, e ficar a mãe levando o homem para dentro de casa o tempo inteiro. Então, ou seja, toda essa vivência anormal, aberrante, agressiva, vai ajudando a agravar provavelmente uma personalidade, já algum problema já genético, e aí transformar. O psicopata ele vai sendo construído, embora ele já tenha os seus elementos genéticos biológicos. Mas ele poderia ter sido desconstruído? Exatamente, aí que está a questão. Eu pessoalmente defendo isso, que se você tivesse a desconstrução, ou seja, uma boa educação ali no seio familiar, e mais o ambiente social com legislação e a própria cultura tentando coibir esse tipo com ações protetivas, provavelmente o que a gente percebe é que a pessoa pode até ser uma pessoa difícil, ter alguns comportamentos, mas você abranda o distúrbio. Entendi. Você concorda, Alan? Abranda o distúrbio. Não. Essa é uma discussão que, do ponto de vista filosófico, ela não tem fim, ela existe desde sempre. Né? Quer dizer, teve alguém que disse que se você entregasse uma criança para ele o transformaria num santo ou num bandido, querendo dizer que a maior influência é do meio, mas a literatura diz claramente que existe um componente genético na sociopatia, porque famílias que têm um caso tendem a ter vários casos. Então, mas a questão ambiental não pode o que pesa mais, a genética, o genoma ou o ambiente? Mas pode acelerar. Agora, o meio pode acelerar o processo. O uso da droga de adicção. Agora, Roberto, uma coisa muito importante ser dita que normalmente não é. Não é. Então diga. Eu não posso deixar de, como diretor de hospital e centro de diagnóstico, dizer da necessidade imperativa dessas pessoas serem excluídas do meio social. Não excluídas pelo simples fato de serem excluídas, mas excluídas para se defenderem, excluídas... Como assim? Internadas para defenderem o meio social no qual se encontram e principalmente para que seja formulado diagnóstico e tratamento, coisa que no Brasil nós não temos tradição. É muito interessante que na América do Norte os professores são treinados no ciclo básico a iniciar processo de diagnóstico, de abuso sexual, de sociopatia, etc. E existem instituições intermediárias para a adolescência, onde essas pessoas vão passar por alguns períodos, vão passar por tratamentos, etc, etc. Aqui no Brasil é preciso chegar ao limite. Eu estava contando aqui para o pessoal, há 3 meses atrás, eu estive no interior do estado, numa situação de extrema pobreza, em que o sujeito foi embriagado após receber no sábado, aquela coisa de fazenda de ganhar um queijo, um litro de cachaça, uma matula de farofa, dividiu com a companheira da cidade e voltou para casa. A mulher dele embebedou e o picou numa máquina de desidratar capim. Avaliando a mulher, né, nós fomos lá avaliar, ela nunca tinha ido a um médico, ela nunca tinha ido a uma escola, ela nunca tinha tido acesso a um serviço básico patrocinado pelo Estado. Então isso é muito difícil. Quando a gente vê um caso na mídia desses esse grandes... caso agora nos Estados Unidos, né, desse estudante universitário que entrou lá numa sessão de cinema, acho que matou 12 pessoas, né? Não foi isso? 12 pessoas. Sim. Trata-se de um psicopata? Eu acho que não. A tendência ali é de um caso de esquizofrenia. Mas um caso psicótico, talvez. Um caso psicótico. Ele já é até formado em medicina. Os indícios são na psicopatia ele não teria o prazer de fazer aquilo. Isso traz uma responsabilidade que o Dr. Emerson colocou aqui, que é porque há uma
um senso comum aí no país atualmente, de um oba-oba, de que não, doença mental, realmente, nós não podemos estigmatizar, preconceituar, ter preconceitos com a doença mental. Mas nós temos que existe a luta antimanicomial. Mas nós temos que saber o seguinte... Ela participa com a gente nisso. Só que nós temos que saber o seguinte, que a doença mental não diagnosticada e não corretamente tratada também... O sujeito em crise, ele é perigoso, sim. Isso é uma conversa fiada, é uma coisa até desonesta. Dizer que o sujeito... Não. O sujeito que tem um transtorno mental, que está corretamente diagnosticado... Bem acompanhado, está tomando medicação, é ótimo. Inclusive fica mais calmo que a gente. Às vezes o remédio deixa ele até mais calmo que a gente, que pode bater boca aí com alguém no trânsito. Ou seja, eu brinco assim. Mas sem tomar remédio é perigoso. Sim, é perigoso contra ele próprio, suicídio, e é perigoso contra o outro, homicídio. Isso a gente vê constantemente. E dele sofrer agressões. Com certeza. E só para ratificar, não, eu até concordo com o que o doutor Alan colocou. Eu defendo, a doença é genética. A psicopatia e sociopatia é genético. Agora, você pode agravar, deformar mais, ou seja... E como você pode abrandar mais um pouco, dependendo do meio ambiente. Eu queria provocar, assim, mineiramente, pau que nasce torto, morre torto, ou é de pequenino que se torce o pepino? Então vamos discutir isso no próximo bloco. Adorei. Eu adorei também. Era o meu posicionamento aqui do conhecimento da água. Eu acho que pau que nasce torto, morre torto. Os pepinos que você torce são os que são passíveis de serem torcidos. Então tá. Entendeu? Já deu resposta, mas nós vamos falar mais no segundo bloco, tá? Se você quiser entrar nesse papo aqui, telefona pra gente, 32090021, ou então manda contato pela internet. Nós temos 4 jeitos de você falar com a gente, então não tem desculpa. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau.